Não há problema de inversão. A questão é que nós temos que lavrar a mesma ata. Pode ser. Então, eu chamo a secretária de Cultura, Gláucia Bilato. Secretária, seja bem-vinda e a palavra está com a senhora. Obrigada, Érica. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a nossa LOA de 2016. O nosso orçamento, a gente está trabalhando de uma maneira igual, 2014, 2015, e a gente previu para 2016 na faixa de R$ 7.500.000. A única diferença que nós temos desse ano de 2015 para o ano de 2016 é uma previsão de 6 milhões que seriam para que a gente fosse buscar recurso com o governo federal. Mas a gente entende que é melhor a gente trabalhar com a dotação real que nós temos e continuar buscando os recursos com o governo federal, e se caso isso se concretize, a gente lança na nossa LOA, na nossa conte com esse dinheiro. E todas as nossas ações que a gente vem fazendo desde 2014, 2015, a gente vai manter os mesmos serviços, tudo que foi realizado, a gente vai realizar novamente, mantendo o mesmo padrão, atendendo a toda a comunidade, os festivais, as mostras e tudo que a gente já vem realizando e eventos com grande sucesso na cidade de Limeira, e nossos cursos de forma descentralizada no Centro Cultural, na Casa da Cultura 1 e na Casa da Cultura 2, com cursos de artes, e a nossa parceria com a Secretaria de Educação, onde a gente trabalha para colaborar com o ensino de tempo integral, levando a conceitos didáticos, apresentações das bandas para a escola, ou também aos finais de semana, quando a gente consegue propor para o bairro uma parceria com a Escola da Família, em momentos que nós vamos até a escola e também em momentos que a escola vem até os nossos equipamentos públicos, no caso da nossa biblioteca, que a gente já está fazendo isso, no caso do Teatro Vitória e outras ações na Praça Toledo Barros. Algum vereador gostaria? Faride? Glaucia, obrigado, viu, por você estar aqui. Nós recebemos o orçamento, a peça orçamentária. Só queria saber, houve algumas adaptações, adequações para o próximo ano em relação a isso. Nós sabemos que por conta da crise, muita coisa mudou, né? Em algum setor específico da cultura houve diminuição? Não, diminuição de... A gente tentou adequar o orçamento, né, de uma maneira real. Conversamos com as bandas e a Orquestra Sinfônica, para que a gente não perdesse em forma de serviço. Então, os cursos continuam, o atendimento para a população continua. A única coisa que teve que se adequar foi a estrutura dos servidores, do pessoal da orquestra, e tentar se adequar à nossa nova realidade. Mas já foi conversado com o maestro e os presidentes das bandas, e a gente adequou o plano de ação para 2016 sem perda para a população. Legal. E só queria saber também sobre o Teatro Vitória, a previsão das reformas, troca das poltronas, do carpete, vai ser contemplado em 2016 ou ainda não? Então, o ano de 2016 é um ano
assim, bem importante para a cultura de Limeira, onde o Teatro Vitória vai completar 20 anos. Então, uma melhora nas poltronas ou na troca de carpete, tirar o carpete, colocar carpete de madeira, isso tudo foi feito já um plano, né? A Secretaria de Obras e Urbanismo já nos ajudou, mas provavelmente a gente não vai fazer nenhuma ação muito pontual nesse sentido. O que nós vamos trabalhar bastante é com o resgate da memória, trabalhar com alguma adequação na parte visual do teatro, né? Trabalhar mais em algumas coisas que estão com bastante dificuldade, por exemplo, a iluminação, onde é uma iluminação que desde quando inaugurou o teatro, a gente colocou, então tem as lentes que já estão velhas, a gente vai trabalhar essa parte que os produtores utilizam muito, que é a parte de cenotécnico e a parte do som. Isso tudo esse ano a gente já fez, já foi trocando, então os produtores já estão percebendo uma melhora nesse sentido. Então, a gente vai trabalhar de uma maneira efetiva para os produtores, para as produções, e não para a beleza, né? Assim, a gente vai trabalhar com alguns reparos e não uma reforma, esse ano de 2016. Então, beleza. Aqui da nossa parte, da Comissão de Orçamento, nós vamos tirar tudo que a gente puder da educação, do serviço social, dar lá para a cultura. Isso eu acho bom, Farid, te apoio muito. Vamos começar a falar a nossa língua. Obrigado, Glaucia, pela Na educação ninguém mexe, tá, Farid? Tá bom. Tá tudo junto, tudo ligado, né? Um apoiando o outro. Isso Se aí. a gente não se apoiar, não dá nada certo. Com certeza. Mas você citou uma coisa muito importante, que são os 20 anos do Teatro Vitória, né? Tem que deixar ele mesmo bem bonitinho. 20 anos da orquestra esse ano e 20 anos do teatro no ano que vem. Hein, Raquel? O tempo passa, hein? Obrigado, Glaucia. Só passa para Raquel, né? Para a gente não passa, né, Farid? Tá bom. Obrigado, Glaucia. Obrigada. Mais algum vereador? Garcia. Só queria aproveitar, pode ficar aqui mesmo, só queria aproveitar para parabenizar que a gente tem acompanhado aí o centro de eventos e ali está tendo atividades praticamente direto, né? Seja aquela dos vendas de carro, de automóvel, seja aquela dos pet shop, seja aquela agora que vai ter a corrida, agora dia 31. Eu também parabenizar você, Glaucio, que eu fiquei muito contente, que fazia tempo que eu não via aquela praça movimentada no food truck. Eu sei que teve pessoas que contestou, mas eu vou falar para você, eu, como moro no centro já há um bom tempo, e o único lugar que eu procuro final de semana não passear, é na praça, porque ela é vazia. Mas com o evento do food truck, né? Food truck. Faria é culto, você viu? Food truck. Do caminhão. Foi um evento que marcou para a nossa cidade, e por onde eu passei, foi bem elogiado, viu? Eu estando na condição de vereador, as pessoas que me conhecem falaram, olha, dá parabéns lá para aquela pessoa que organizou. Eu falei, não, quando eu tiver a oportunidade, falarei sim. Então, se tiver algum evento aí para mobilizar a nossa cidade, pode fazer, Glaucio, conte com nós. Parabéns, viu? Obrigada. Pode falar um convite? Eu peço só um minutinho para eu abrir para a plateia. Eu pergunto à plateia se alguém gostaria de fazer algum questionamento. Estou vendo ali a Tayla, tão quietinha, o André. André, eu gostaria que se pudesse vir aqui para que a gente pudesse filmar você e gravar. Boa tarde. Na Gravar o verdade, áudio. não é um questionamento, é só um complemento da fala, e até pelas questões que o Farid pontuou, e isso serve para todas as secretarias. Nós, na análise da receita, nós constatamos que, devido à crise que o país vem enfrentando, que a previsão de arrecadação para o ano que vem seria um pouco menor. Tendo em vista que o orçamento, ele é o orçamento que envolve toda a administração, incluindo as autarquias, Endelce, Procon, SAI, a própria Câmara e o PML, de forma geral, o orçamento está reduzido em 10%. Só que algumas autarquias, a Câmara, o IPML, não tiveram uma redução. Então,
as secretarias da prefeitura tiveram que, de forma geral, ter uma redução de 14%, para que, no total, o orçamento ficasse em 10%. Então, quer dizer, a fala de todos os secretários estão sendo na manutenção dos serviços prestados, só que é importante a gente estar frisando aqui que a responsabilidade fiscal, a responsabilidade com as contas do município também é importante. Então, a gente está tentando continuar mantendo o mesmo nível de serviço, com redução de custo, sem alterar na qualidade, para que a gente possa fazer jus às finanças também do município. É só essa questão, a gente perde um pouco de paciência para todo mundo, porque diante da situação é o que a gente está conseguindo fazer. É só esse comentário. Tudo bem? Obrigada, André, pela sua explanação. Gláucia? Eu vou fazer um convite para todos aqui, que nós estamos com as inscrições abertas para os corais natalinos, que nós vamos movimentar a Praça Toledo Barros, né, na época do Natal, de 8 a 23 de dezembro. Então, quem tiver aí um pessoal, conhecer esses grupos que estão escondidos, vamos trazer para dar mais visibilidade para eles. As inscrições vão até dia 30 de outubro. E também nós vamos ter um outro evento gastronômico na cidade, só que agora vai ser lá no Parque Cidade, que vai chamar Chefes no Parque. É dia 14 e 15 de novembro. Então, a gente também faz o convite para todos os bares, restaurantes, chefes da cidade de Limeira, para estar entrando em contato com a Secretaria de Cultura e fazendo sua inscrição para participar. Obrigada. Obrigada, Gláucia. Eu suspendo os trabalhos por um minuto para que a gente possa terminar e assinar a ata. Ah, não. Nós temos agora a presença da Secretaria da Educação. Eu acho que a Secretaria da Educação deve usar os slides. Eu gostaria de pedir aos vereadores que descessem até as cadeiras ali embaixo. E ao pessoal do multimedia, já estão aqui. Então, eu passo a palavra à secretária de Educação, Adriana Engano Mota. Peço que a secretária Gláucia espere a explanação da secretária de Educação, para que a gente possa depois assinar a ata e vocês levarem uma cópia. Sou professora, né, Gláucia? Eu acho que nós precisaríamos apagar essa primeira lâmpada aqui, né? Bom, o orçamento da educação previsto para o ano de 2016 é de 224.521.000. E nós temos uma despesa prevista com folha de pagamento de 174.631.000. Desta despesa prevista com folha de pagamento, 100 milhões vem do Fundeb, 74 milhões já são recursos próprios. Ou seja, o fundo de manutenção não cobre a folha de pagamento, né? Nós temos uma despesa prevista com Bolsa Creche de 8.500.000 reais, uma despesa prevista com merenda de 10.721.000, uma despesa do PDDEM, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, que trata-se de um auxílio financeiro para a manutenção das escolas, que será da ordem de 3.800.000 reais. As despesas com transporte escolar, que são da ordem de, que estão previstas com valor de 3.867.000. Lembrando que a contrapartida do governo federal para o transporte é da ordem de 350.000 reais. Obras e manutenção, 3.200.000. Energia elétrica, 3.020.000. Materiais de consumo, que são os materiais de limpeza e material escolar, da ordem de 3.800.000 reais. Materiais permanentes, que nós precisamos fazer para a Secretaria de Educação, as despesas previstas são da ordem de 2.200.000 reais. E outros serviços, como combustível, capacitação, locação de imóveis, manutenção de frota, convênios com a ARIL e a APAI, que estão previstos
10.782.000, que totalizam aí os 224.521.000 reais. É importante que eu gostaria também de prestar conta de algumas obras, né, que nós temos em curso. Quais são as obras que a Secretaria Municipal de Educação, como estão o andamento dessas obras? Então, nós temos a creche do bairro Village, que está hoje com 65% aproximadamente de obra concluída. Nós temos o entorno, que é por conta. O entorno, o que é? A grama, o calçamento, a iluminação do entorno da creche, que fica por conta da Prefeitura Municipal. Já estão publicadas as empresas habilitadas, que foram agora no dia 15 de outubro. A creche Morada das Acácias, já está feita a terraplanagem na Morada das Acácias, e nós teremos em breve a publicação de edital. E depois nós temos uma série de quadras, que são construções, e outras que são coberturas. Então, a quadra da MF Maria Madalena, que é uma construção, a quadra do Maria Tereza é uma construção, e da MF Araci também é uma construção. Todas elas foram publicadas, as empresas, agora no dia 15 de outubro. A quadra do Valdemar Lucato também, foi aprovada na comissão gestora, e nós estamos na fase de montagem do edital. A cobertura da MF Maria Aparecida de Luca Muri e da CIF Mário Covas, então com a sessão de licitação prevista para dia 6 de novembro. A creche Geada e Laranjais, que são duas creches que nós reprogramamos para tentarmos pleitear uma construção que não seja nesse método inovador, que seja num método convencional, de construção convencional, que nos permita uma agilidade na construção, porque, na verdade, o método inovador se configurou que as empresas não conseguiram se organizar. Como não eram licitações feitas pelo município, foram licitações feitas no plano do governo federal, a empresa que ganhou todas as creches do Brasil inteiro e não conseguiu desenvolver o projeto no prazo inicial que ela havia previsto. Nessa nova modalidade que o Ministério da Educação e o Fundo de Desenvolvimento, o Fundo Nacional de Desenvolvimento propõe, é uma modalidade diferente. Quem fará a licitação dessas novas creches será o município, e isso nos permitirá fazer uma agilidade e uma cobrança e uma própria fiscalização mais assertiva em relação a essas obras. Então, nós temos outras duas creches aguardando esta nova autorização de reformulação, que seria no bairro da Geada e no Alto dos Laranjais. E depois nós temos outras quadras previstas para iniciarmos em 2016 o processo de licitação, que são as quadras das MIFs Pastor Ismael, Evangelina Mauro e CIF Maria Paulina. Todas essas são construções, não são coberturas. As creches, a diferença da creche, da quadra que nós estamos falando que seriam construções, é que nas quadras que nós temos construções estão previstos vestiários, é uma quadra mais completa. Naquelas que nós estamos prevendo cobertura, você tem uma adequação e uma cobertura. Então, nós temos o pleito já adiantado dessas quadras, é só uma questão orçamentária de nós conseguirmos iniciar o projeto e fazer a readequação para poder colocá-las em curso. Aqui nós temos a imagem da creche no bairro Village, que está hoje com 68,23% de conclusão, de medição, né? E também nós temos a creche Manuel Simão, que é ali próximo do bairro Odécio Degan, próximo ao Jardim Aeroporto, que já está em 83,18%. A essa altura, nós já estamos pedindo todo o mobiliário e todos os equipamentos, também licitados pelo fundo. E tanto uma quanto a outra, há uma forte possibilidade que nós consigamos iniciar o ano já com matrículas, se não em fevereiro imediatamente, ainda no primeiro semestre de 2016. Esses são os esclarecimentos iniciais.
gostaria de me colocar à disposição de vocês para quaisquer outros esclarecimentos. Eu agradeço a presença da Adriana, gostaria de passar a palavra aos vereadores, algum questionamento? Adriana, eu tenho alguns. Na questão, você fala da questão orçamentária de colocar as creches em funcionamento. Esse dinheiro já está em posse do município ou nós teremos que buscá-lo em outros campos, né? Buscá-lo em Brasília. Outra questão assim que o Farid quer falar? Não. Outra questão que tem nos deixado muito preocupados é essa questão do fechamento de algumas escolas. Isso trata-se de demanda, a gente sabe, tem conhecimento que é demanda, a taxa de natalidade caiu em nosso município, mas também vai mexer aí direto no orçamento para 2016. Ou uma diminuição, ou um aumento, não sei como você está se preparando para isso. A questão da demanda ela tem sido muito discutida aqui na Câmara Municipal, principalmente quando se trata de fechamento de escola. Então, eu gostaria que você colocasse um pouquinho sobre isso. E a questão das creches mesmo, que aqui na Câmara, esse questionamento aparece a todo momento. Certo? Então, são esses os questionamentos. Bom, se nós voltarmos, então, à primeira tela, quando a gente observa lá que nós temos 224 milhões de reais de orçamento e 174 de folha, nós estamos com 72% da receita comprometida com a folha de pagamento. E o que é que nós observamos? Nós observamos o que significa alguns fechamentos de escola. Nós tínhamos muitas unidades 2 da mesma escola funcionando com um número reduzido de alunos, onde é possível absorver essa demanda na sede, nessa escola maior. Este empreendimento, não saberia dizer ainda todas, porque nós estamos em fase de conclusão e consolidação dessa demanda, mas é esta reorganização de funcionários que permitirá a abertura de novas creches, porque com 72% de pagamento de folha, nós não podemos pensar. Então, o governo federal, ele nos auxilia, né? Quando a gente faz o pleito de uma creche, nós estamos falando do prédio em si, nós não estamos falando da manutenção. A manutenção, haverá uma ajuda de custo, na verdade, da manutenção, se a nossa matrícula de educação infantil este ano for maior do que a do ano passado. De 2014 para 2015, isso não aconteceu. Nós tivemos um decréscimo de matrículas na educação infantil e isso inviabilizou o pleito desse auxílio manutenção nessas creches do Proinfância. O que vai acontecer no próximo ano é que, consolidada a demanda de 2015, se nós tivermos uma matrícula superior para 2016, isso nos permitirá o pleito de um auxílio manutenção, né? Mas, de toda forma, o grosso, o pesado, né, a ajuda consolidada do governo federal tem sido na construção. E a manutenção fica por conta do município. E isso implica no desafio de a gente realocar os funcionários, publicar módulo de funcionários. Então, há uma série de ações que estão em curso e que deverão ser colocadas em prática até dezembro de 2015, para que nós consigamos fazer com o mesmo dinheiro, diante do desafio de uma folha desse tamanho, ampliar o atendimento e não aumentar a despesa. É esse o desafio que está posto para a gente. E isso poderia viabilizar para 2017, talvez, se o número de matrículas for superior,
E isso não está ainda consolidado. Nós temos até dezembro para que isso se configure. Até a presente data, nossa matrícula de educação infantil é menor do que a do ano passado. Isso significa que nós não poderemos pleitear mais recursos para a manutenção. Isso coloca sobre o município, sobre a Secretaria de Educação, coloca a Secretaria de Educação sob a égide de um contingenciamento, ou seja, de um gerenciamento melhor desses recursos, no sentido de nós não podemos ter um prédio, né, e não podemos ter condições muito díspares, como nós temos hoje na rede. Então, nós precisamos equacionar, tornar mais justa essa distribuição de funcionários e ainda realocar funcionários para a manutenção dessas 2 creches novas que nós temos aí. Esse é o grande desafio que nós temos. Porque nós não podemos imprimir também, né, com 72% da folha, significa que nós estamos avançando muito e não há possibilidade nenhuma de fazer manutenção do serviço, acrescentando ainda mais a folha de pagamento, né? É este o desafio que se coloca para a Secretaria Municipal no próximo ano. Dentro ainda da questão orçamentária, Adriana, existe uma reserva para a formação do profissional da educação? E quando eu digo profissional da educação, eu quero dizer todos. Todos, porque não dá mais para a gente conceber a escola professor-aluno, porque todo mundo educa. Então, de todos. Existe uma caixinha ali guardada para a formação dos profissionais? Vereadora Érica, eu devo ser verdadeira. Existe uma caixinha, mas ela não é grande. O que nós vamos fazer no próximo ano, e que já iniciamos nesse segundo semestre de 2015, nós temos 30 formadores dentro da Secretaria Municipal de Educação, os formadores do Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa e os formadores das áreas do conhecimento, História, Geografia, Ciências e todas as áreas do conhecimento. O que nós fizemos esse ano foi, nós implementamos um sistema de avaliação em curso, com base nesses dados da avaliação em curso, tanto da educação infantil, que foram dados que eu convido-os e gostaria de estar aqui novamente para poder discutir com vocês como foi esse processo. Nós elaboramos uma avaliação para a educação infantil, pré-testamos em algumas creches, né, para saber se aqueles itens que nós havíamos elaborado, de fato, avaliam se a criança sabe ou não sabe. E aí nós colocamos em curso. E com base nesses resultados, nós descentralizamos a equipe para fazer a formação in loco, com base naqueles dados. Isso faz com que nós não tenhamos que chamar o professor para a secretaria e pagar um substituto. Então, há uma porção de coisas. Então, a formação do professor para o ano de 2016 está pensada, né, na formação do formador. Então, nós temos muitos formadores internos que estão fazendo pós-graduação estrito sensu, em nível de mestrado e doutorado, fazendo a compensação de horas. Nós temos muitos professores da rede que, naquele horário de trabalho pedagógico, é a legislação nacional, enquanto nós não temos ainda, em função do que nós assistimos aqui, condições para desenvolver uma política de formação consistente e financiada pelo ente federado, nós estamos colocando em curso agora que é aproveitar essas horas que ele tem de HTPC, de HTP, para que ele possa se dirigir até a universidade pública e se matricular como aluno especial na pós-graduação estrito sensu. Nós temos vários professores da rede municipal com essa formação estrito sensu em curso, até porque nós temos uma meta no Plano Municipal de Educação de termos até 2024 30% dos nossos profissionais com formação em pós-graduação estrito sensu. Isso é um desafio, porque nós temos os recursos exíguos e temos uma meta. Então, nós temos que ser criativos Então, nós ancoramos legalmente lá na lei do piso nacional e da jornada, que disponibiliza para o professor essa oportunidade de se capacitar em nível de estrito sensu. Então, os profissionais estão indo até as universidades públicas, Unifcamp, UFSCar e Unesp, basicamente, são as 3 universidades que têm acertado nossos professores e os nossos formadores.
E internamente nós estamos adotando uma política de fazer uma formação in loco, ou seja, lá na escola, junto do professor, a partir dos dados que foram diagnosticados naquela escola. Vereador Farid. Adriana, obrigado por suas explicações, como sempre, muito claras, né? E eu quero tocar num assunto aqui, que eu tenho feito um questionamento, fiz para o seu antecessor, sobre currículo, né? Como nós estamos falando de orçamento, tem que ter previsão para isso também. A questão de lei, duas leis municipais que instituíram no currículo municipal a disciplina de música e a disciplina de teatro. Eu sei que essas atividades eu tive como resposta, existem atividades de música, existem atividades de teatro que são incluídas dentro de artes, mas queria saber se existe algum estudo ou algum plano para que venham realmente ser incluídas como disciplinas música e teatro no ensino municipal. Olha, professor Farid, nós temos hoje um cenário que se coloca, onde será possível que nós pensemos essas duas disciplinas como disciplina. Nós temos hoje no município de Limeira 26 escolas que são participantes do programa Mais Educação. E neste contraturno, muitos artistas de Limeira têm trabalhado como monitores. Não é o período integral dos nossos sonhos. Não é a disciplina de arte, de música e teatro incluída no currículo como nós pensamos inicialmente. Mas é o primeiro passo que nós estamos dando no sentido de fazer essas atividades no contraturno. Elas têm dado muito certo. Inclusive, eu o convido agora, no próximo dia 28, nós teremos uma apresentação do Mais Cultura, agora na próxima quinta-feira do Mais Educação. Então, nós temos toda a sorte de atividades de teatro e música que a gente possa imaginar dentro desses programas. Seria muito importante, eu devo convidá-los para que vocês possam assistir. Eu penso que, como política indutora, e porque está previsto na Lei de Diretrizes e Bases, a integralização do período das crianças de maneira progressiva, chegará uma hora que nós teremos equacionado esta questão toda da folha e dos recursos, porque nós não manteremos essa situação, se Deus quiser, por muito mais tempo. Então, nós teremos condição de pensar na inclusão dessas duas disciplinas como matéria obrigatória. Legal, obrigado. Ficamos na torcida, né? Porque eu considero que seria da maior importância mesmo que fossem disciplinas. Nós temos essa experiência, já fui professor, de que quando joga tudo num bolo, isso não é culpa da administração atual nem anterior, mas é só uma questão mesmo de filosofia de educação, digamos, né, do que seria importante. Que eu considero da maior importância que as linguagens artísticas fossem disciplinas, né? Música, teatro, dança, né, Gláucia? Também. E artes visuais, né? Essas quatro. Mas isso eu sei que é uma coisa, né, para se pensar, isso, de médio a longo prazo. Mas vou lá ver o resultado, sim. Obrigado pelo convite. Devo dizer que de todas as escolas que participaram de programas de período integral, em todas elas nós observamos uma subida do IDESP. Então, o período integral teve alto impacto no desempenho acadêmico dos alunos. Exatamente por isso. Porque são outras linguagens, são atividades diferenciadas que melhoram a autoestima do indivíduo. E nós, da educação, sempre somos muito contrários e somos muito, eu diríamos, refratários em relação a essa psicologização da educação, né? Mas à medida que o menino se empodera em outras atividades que ele faz bem, isso reflete diretamente no desempenho acadêmico. E nós vimos isso pontualmente quando da publicação recente do IDESP. Todas as escolas que têm período integral obtiveram notas melhores no IDESP. O índice foi melhor. Mais alguém gostaria de questionar? Eu tenho mais uma perguntinha. Em se tratando de ensino integral, que isso também
é orçamentário e desemboca nessa casa. Essa casa atende a população constantemente e existe a ampliação, a diminuição, e aqui nós pedimos que você seja do jeito que você é mesmo, sempre muito clara nas suas explanações. E para que a gente possa dar também ao público que nos procura uma resposta verdadeira e fiel. Da mesma maneira que eu te perguntei a respeito do fechamento das escolas. E só uma gracinha, já que o Farid quer arte, dança, balé, eu quero língua estrangeira moderna. Ou literatura inglesa, tá, gente? Como assim? Como assim? A verdade é a seguinte, professora Érica. Nas escolas que nós temos oficinas de língua estrangeira, as crianças gostam muito. Gostam muito. Elas gostam muito, fazem cumprimentos, enfim. Tem sido uma experiência muito interessante as escolas que oferecem oficinas de língua estrangeira. Em relação ao período integral, algumas pessoas poderão perguntar: como é que a gente está fazendo uma pesquisa de meio período na creche com pais que eventualmente querem e estamos ampliando no ensino fundamental? Ocorre que no ensino fundamental nós temos a universalização. Já está universalizado, nós temos vagas para todos e está todo mundo acomodado. Como você tem o Mais Educação como uma política indutora, eu recebo basicamente os recursos do governo federal para operar esse período integral, o que não ocorre com a educação infantil. Quando nós analisamos os dados da educação infantil, o que é que nós percebemos? Nós precisamos fazer alguma coisa com a lista de espera, seja ela qual for. E se os pais preferirem o meio período, que seja, porque tem um impacto absurdo as crianças estarem na escola do que as crianças. Então, deixar as crianças não é só uma questão do trabalho. Nós somos educadores e desde 96 a creche não é da assistência social, ela é escola. E ela tem um rol de conhecimentos a serem trabalhados com as crianças. E essa, para nós, é a questão crucial. E se nós já conseguíssemos trabalhar com essas questões em meio período, significa que nós aumentaríamos o percentual de 70% das crianças que se alfabetizam na idade certa. O nosso grande desespero não é a que a mãe tenha ou não possibilidade de trabalhar. E eu não estou aqui minimizando a dor de uma mãe que não consegue colocar, mas nós temos uma coisa que é mais profunda que essa ainda, que é a garantia a escolaridade bem-sucedida desse cidadão. Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Então, se a gente conseguisse atender mais crianças, essas crianças é um bom prenúncio de que ela se alfabetizará aos 8 anos. Então, esta é uma questão. Quando nós pensamos em como nós vamos ampliar, se tudo der certo, num novo desenho que nós fizemos e lançaremos do Mais Educação Municipal, mais 600 vagas só. Porque nós também nós saímos de 400 para 1.000 e de 1.000 para 3.100 alunos. Então, nós deveremos operar em 2016 com 3.700 alunos. Agora, eu devo dizer para vocês uma coisa muito importante no período integral. Está dentro do orçamento. Dentro do orçamento. Milimetricamente calculado dentro do orçamento. Nós temos, no nosso período integral em Limeira, uma coisa muito diferente, que é um projeto intersetorial. Então, trabalham conosco no período integral não só o Mais Educação. Se nós operássemos só com Mais Educação, as crianças iriam 2 horas da tarde da escola. E elas saem às 4, ou 4h30, 16 ou 16h30. Isso se dá porque nós temos uma parceria com a Secretaria da Cultura, com o CEPROSOM e com a Secretaria de Esportes. Então, é um projeto intersetorial que está fundamentado na instrução normativa do Conselho Nacional de Assistência Social e do Ministério da Educação. É uma prática inovadora, porque eles fizeram uma instrução normativa e a ideia é que a escola ocupe os espaços que já existem. Por isso, nós fazemos isso nos centros comunitários, nas igrejas, no Rotary, enfim, na ala, em todos os espaços essas crianças são transportadas. Então, elas têm ginástica rítmica, judô, corrida, balé,
dança, acordeon, enfim, elas têm um ramo imenso de atividades, não porque tem um espaço na escola, mas porque a gente ocupa os espaços existentes, né? E recentemente nós fizemos uma parceria com a Cefaz, que é a Associação dos Servidores da Fazenda, que é aquela chácara da Receita Federal que fica ali no aeroporto. Nós poderemos fazer Mais Educação Municipal também utilizando aquele espaço ali. Eu gostaria de perguntar, obrigada, Adriana. Eu gostaria de perguntar se alguém tem mais algum questionamento. A Tayla hoje está quietinha, gente. Eu agradeço imensamente a presença da Adriana, da secretária da Educação e da Gláucia, e suspendo os trabalhos por 2 minutos para que a gente possa assinar as atas. Reabro essa audiência, chamo os vereadores Darcy, vereador Jorge. Para que a gente possa assinar as atas.
Eu preciso que vocês esperem para levar as atas. Tá. Então, eu agradeço a presença das duas secretárias, secretária Glaucia e secretária Adriana, dos funcionários da Cultura e da Educação. Agradeço a presença da Ana Emília e da Cássia, que estiveram acompanhando os trabalhos. Nesse momento, eu chamo a senhora Ana Maria Sampaio, presidente do CEPROSOM, para que utilize a tribuna. Seja bem-vinda, Ana. O microfone é seu. Nós estamos aqui a seu dispor. Bom, que bom que todos já foram embora. Não vão vir contar para vocês que o prefeito não vai tirar o orçamento de mim, só delas. Ainda bem que elas não escutaram. Bom, o CEPROSOM, como vocês sabem, é uma autarquia, é a única do Brasil. É uma autarquia que desenvolve a assistência social no município e é um trabalho bastante volumoso que a gente desenvolve. Hoje, o CEPROSOM, a função da assistência social no Brasil, elas são 3, que é a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Então, são essas 3 funções. Elas foram garantidas na reforma administrativa que nós fizemos. A proteção social, a gente divide em 2 proteções. A proteção social básica, que são os trabalhos preventivos desenvolvidos nos bairros, como exemplo que a Adriana deu, essa parceria do ensino integral, que a gente chama de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nós trabalhamos com criança, idoso e adulto. Além da assistência social, o prefeito também nos deixou a incumbência de trabalhar o desenvolvimento social. Então, nós temos uma diretoria, que é a diretoria da Renata, que a gente desenvolve o desenvolvimento social, que é a segurança alimentar, os cursos de formação profissional, os projetos especiais do governo, como Esse Bairro é Meu, o fomento ao terceiro setor, que é a formação das entidades, de associação de moradores. Então, a gente acaba apoiando esses grupos a se organizarem. Nós também fazemos agora, estamos para inaugurar, dentro da segurança alimentar, o Banco de Alimentos. A gente está trabalhando com a Cesta Verde, né, junto com o pessoal do assentamento Elizabeth Teixeira. Nós temos, dentro da proteção social, como eu estava falando, a proteção básica. Quando nós assumimos, a gente tinha 4 CRAs. No nosso PPA, a gente está colocando a criação de mais 2. Um está para ser inaugurado, que é o CRAS Central. E nós vamos criar o CRAS CEL, que está o CEL lá no Geada, também está no final de construção. Então, nós estamos aumentando 50% do atendimento. A proteção social especial, que é o CREAS, que é quando os vínculos já foram rompidos ou quando os direitos já foram violados, a gente trabalha com mulher, criança, idoso e pessoa com deficiência, vítimas de violência sexual, física, psicológica. E a gente, quando chegou, a gente tinha 2 pessoas trabalhando lá para fazer todo esse trabalho, mais os atendimentos de medida socioeducativa. Hoje a gente tem 20 pessoas, as duplas, que fazem o atendimento tanto do adolescente autor de ato infracional, quanto as pessoas vítimas de violência. Tem aumentado muito
a violência contra o idoso. O Disque 100 tem recebido muitas denúncias, a gente tem feito esse trabalho. E os abrigos. O CEPROSOM hoje tem um inquérito civil público que nos está clamando o reordenamento dos abrigos de criança e adolescente, porque a Casa da Criança ela está acima do seu atendimento, o nosso lar também. Então, hoje, o CEPROSOM tem 2 abrigos de criança e adolescente. A gente pegou um quando tomou posse e agora nós estamos colocando, já inauguramos o outro. Vamos fazer um edital futuramente ou passar para uma entidade que atenda todo esse trabalho para fazer o reordenamento de abrigos. Dentro ainda da proteção social especial, a gente tem o Centro POP, que trabalha com a pessoa em situação de rua, e temos a Casa de Convivência, que é lá no antigo Banespinha, que a gente trabalha com abrigo de 40 pessoas abrigadas, pessoas em situação de rua. E dentro dos abrigos ainda, a gente tem o abrigo da mulher vítima de violência, que a gente chama da Casa da Mulher. Então, o CEPROSOM, hoje, dentro da proteção social, temos a unidade do João Fisch, deficiente visual e deficiente auditivo. Na totalidade, a gente tem 36, 36 unidades que o CEPROSOM tem atividade. Então, são os centros comunitários, hoje está em reforma o Parque Hipólito, o Dores 1, logo vai começar o Dores 2, nós fizemos em sistema de mutirão com a população o Ouro Verde, e vamos agora, daqui 2 fins de semana, trabalhar o Bartolomeu Grota. A gente já está fazendo tudo em parceria com a comunidade, com a população. O SECAP também, a semana passada, também juntou a população para organizar uma melhoria do ambiente. A gente tem atividades com criança de 6 a 15 em todos os centros comunitários. Em alguns, além de 6 a 15, nós temos os de 15 a 18, e agora a gente está lançando o Geração 18. É a primeira vez que a gente está trabalhando com jovens acima de 18 anos, ele está sendo no território do Dores, Nossa Senhora das Dores. Nesse território, a gente está iniciando com uma turma de 30 e vamos abrir outra turma de 30. O que compõe? O trabalho é composto de uma formação com o SENAI, na área de joia, e uma formação com o SENAC na formação geral, e um dia na semana com as nossas assistentes sociais. Ela fica, o jovem vai ficar 6 meses no projeto, e aí a gente já tem uma discussão com o Sindijoia, desses meninos já irem direto para o mercado de trabalho. A gente pensou no menino de 18 anos, porque ele é dispensado do tiro de guerra, e muitas vezes ele não consegue se colocar no mercado pelo ano que ele fez o alistamento. Então, a gente está desenvolvendo lá no Morro Branco esse projeto chamado Geração 18, que é o serviço de convivência acima de 18 anos. Nós temos vários grupos de família em todos os CRAS, centros comunitários. Entrando um pouco no nosso orçamento, nós temos 27 para 2016, 27.218.600 da fonte municipal. 1.266.000 do CMDCA. O CMDCA é o Fundo Municipal, onde as empresas depositam o imposto de renda. Quem faz a gestão desse trabalho é o CEPROSOM. E o federal, o Ministério do Desenvolvimento Social passa para a gente 3.277.000 e o Estado passa apenas 640.000. Nesses anos todos que eu também estava no Estado, Limeira nunca conseguiu um aumento de recurso financeiro do Estado porque devolvia dinheiro no final do ano. Não conseguia gastar, devolvia o dinheiro, a gente nunca conseguiu ter um aumento. Eu tenho uma esperança que o piso paulista para esse ano de 2016
Nós não devolvemos nem o ano passado e nem esse ano, não vamos devolver, né, pessoal? E aí a gente vai pleitear o piso paulista, que é a melhoria. O prefeito tem sido muito sensível com a nossa área. Nós fizemos, a gestão anterior deixou um aumento vultuoso para as entidades sociais. Algumas entidades chegou a 230%, ele passado pela Câmara, né? E o prefeito, ele bancou, ele entendeu a necessidade e nós fizemos o pagamento de todos esses aumentos. Nós tivemos um rombo no orçamento do CEPROSOM, porque ele não estava previsto, e com todos os serviços que nós criamos desde que nós chegamos, o prefeito da sensibilidade ele foi suplementando, e vocês também contribuíram muito na aprovação dessas suplementações financeiras que a gente veio colocando aqui. Como o André falou, todas as secretarias tiveram um corte linear de 10%, mas o CEPROSOM ele não teve esse corte. Até porque a crise econômica ela bate na nossa porta. Quanto mais crise, mais aumento de pessoas em busca da assistência. Então, ele foi bastante sensível nessa linha. Nós temos uma folha de pagamento na ordem de 18.370.000, 4.488.856 de subvenção, e o custeio todas as secretarias são a mesma coisa. A gente não tem uma máquina para fazer assistência social, né? A gente não tem um tomógrafo, a gente não tem são as pessoas. Então, a folha de pagamento nossa é muito grande, perto de tudo. Sobra muito pouco para investir. E o que a gente entende? Que a gente está, como a Érica colocou, nós criamos o Plano Municipal de Formação Continuada dentro do CEPROSOM. A gente tem grupos de estudo mensal, nós temos feito um esforço para adquirir alguns cursos para formação continuada e criamos também a vigilância socioassistencial, que hoje a gente tem uma série histórica. Hoje a gente consegue ter parâmetro desde o custo dos serviços como resultado dos atendimentos. Até então, falava da assistência, a gente não sabia. Hoje eu tenho 2 censos da pessoa em situação de rua. Nós já fizemos o censo no ano passado e fizemos o censo agora em 2015. Então, é um trabalho que a gente desenvolve, um trabalho também com olhar científico, em cima de dados, né? Uma novidade para o ano que vem, que já está no orçamento da Adriana e no meu, é a junção praticamente do João Fischer DA, que nós vamos tirá-los de lá do Caieiras, vamos trazer para o centro e vamos instituir a escola bilíngue, né, que vai ter a inclusão social realmente entre crianças surdas e crianças normais. Não vai aumentar o custo da educação porque a escola já existe. Ela vai remanejar os professores que têm habilidade ou formação para isso e nós vamos instituir a escola bilíngue na nossa cidade, que vai ser um avanço muito grande e é inédito isso quase no país. A lei da pessoa com deficiência, ela começa a valer em janeiro e em fevereiro a gente já vai instituir a escola bilíngue. Então, a nossa folha ela é quase 50%, com puxão de orelhas da área orçamentária, que a Conan diz para nós que é o máximo 30%, 40%, mas quando inventarem uma máquina de fazer assistência social, eu diminuo a folha, né? É difícil você conseguir desenvolver assistência social sem gente. Impossível, não consigo fazer isso, né? Então, ela é muito alta. A subvenção, ela na minha opinião, não é tão alta, apesar da gente ter bancado esse aumento, porque o trabalho que a gente desenvolve, que as entidades desenvolvem aqui nessa cidade, são 20 entidades cadastradas, elas são com muita credibilidade, são entidades sérias,
que desenvolve um trabalho bastante importante. Então, eu já chamo as entidades de parceira e acredito que se eu desenvolvesse qualquer trabalho que elas desenvolvem, o custo triplicaria. Então, eu desenvolvo essa parceria com muita tranquilidade, conhecendo a seriedade de cada uma delas no município. A gente tem feito um trabalho bastante grande com essas entidades. Nós temos 40 estagiários, 7 patrulheiros, 293 funcionários. Hoje a gente trabalha com subvenção com o CARA para desenvolver o Bom Prato. Nós temos o programa de garantia de renda, de transferência de renda, que é o renda mínima, tanto para municipal, estadual e o federal, que é o Bolsa Família. Alocação social. E aqui eu já faço um apelo para vocês, que na segunda-feira eu estou encaminhando uma lei, que é a Lei dos Benefícios Eventuais. A LOAS, ela tem 2 benefícios, o BPC, que é para a pessoa com deficiência e para o idoso, e os benefícios eventuais. O que seriam os benefícios eventuais? É todos os benefícios que são ofertados pelo CEPROSOM. Auxílio natalidade, auxílio mortalidade, quando a pessoa morre a gente autoriza o jazigo, autoriza o caixão, a cesta básica, o transporte, o vale transporte, a passagem para outra cidade, tudo isso é considerado benefício. E o CEPROSOM foi criado em 68 e ele não tem uma lei. Então é o segundo ano que o Tribunal de Contas aponta. Escuta, como é que se dá cesta básica? Eu mostro a lei federal. E ele fala, não, você tem que ter uma lei municipal. Então, nós debruçamos, montamos uma comissão e segunda-feira essa lei está vindo e eu peço o apoio de vocês para que essa lei seja aprovada aqui nessa casa. A gente tem um trabalho bastante grande. Acredito que vocês conheçam mais o trabalho e eu me ponho à disposição para vocês fazerem as perguntas. Agradeço, Ana, a sua presença e pergunto aos vereadores se existem alguma pergunta para a Ana. Quem? Da plateia. Ana, eu agradeço e a gente aqui parabeniza pelo magnífico trabalho que o CEPROSOM desenvolve junto à população de Limeira. E agradece a sua presença, porque sempre que solicitada você vem e auxilia aos vereadores dessa casa, está sempre à disposição, então a gente agradece imensamente a sua força de vontade e a sua bondade até de vir até nós. Muito obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço. Para mim, não é bondade, é minha obrigação. Eu acredito que o Legislativo é um grande parceiro. Eu não sofro nenhuma pressão assistencialista dessa casa. As solicitações que vêm são solicitações bastante pertinentes, são discussões de projetos, de serviços, e eu estou sempre aberta para acolher um caso ou para acolher uma demanda que vocês tragam. Para mim, eu não olho o partido, porque eu estou olhando o usuário. Eu estou olhando as pessoas que estão precisando. Então, para mim, não importa se é da oposição, se é da situação, a quem está lá na ponta é que precisa ser o atendido. É ele que a gente tem que transformar a vida dessas pessoas. Eu não faço nada sozinha. Eu me gabo que eu tenho uma equipe de excelência. Se eu consigo ter resultados positivos, é pela equipe que eu tenho e a capacidade que eu tenho de delegar coisas para a minha equipe fazer. Obrigada. Obrigada, Ana. A gente que agradece. Eu chamo agora... Eu peço para que ela aguarde. Nós agradecemos a presença do senhor Bruno Bortolã, superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Limeira. E eu chamo agora, portanto, o senhor Vivaldo Moller, representando o Instituto de Previdência. É o Bruno que vai falar?
Eu fui informada equivocadamente. É o Bruno? Bruno, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, vereadora Érica, vereador Farid, vereador Darcy, vereador Jorge, todos os presentes, secretários presentes, representantes das secretarias. Prazer estar aqui mais uma vez nessa casa para prestar contas, né, do Instituto de Previdência Municipal de Limeira. Falar rapidamente no Instituto, que é o responsável pela aposentadoria dos servidores públicos municipais, um instituto que foi instituído formalmente em 2002 e hoje já é o responsável pela concessão, né, das aposentadorias e das pensões e também pelo pagamento mensal dessas aposentadorias e também das pensões. Hoje, o município conta com 5.850 servidores efetivos, 831 aposentados, 344 pensionistas. Então, totaliza 7.025 pessoas, que nós chamamos, né, no regime próprio de Previdência Social, RPPS, de segurados. Então, é um número de 7.025 segurados, porque o servidor ativo, ele é o contribuinte e o aposentado e pensionista, ele recebe o que contribuiu ao longo da sua vida. Esse dinheiro que é contribuído, né, que é repassado mensalmente ao Instituto, nós temos hoje uma base de 39% do salário de contribuição de cada servidor. Então, dentro desses 39%, 11% já é o repasse obrigatório do servidor, 22% é o repasse do ente, né, no caso, a Prefeitura Municipal, o CEPROSOM, que é uma autarquia, o próprio Instituto Municipal de Previdência, que é uma autarquia, da Câmara Municipal, eles são obrigados a contribuir 22%. E 6% é a alíquota chamada de aporte, que são negociações ou renegociações de, entre aspas, dívidas antigas do município com os servidores, principalmente com relação à Previdência Social. Então, todo esse dinheiro que vem da contribuição mensal, esses 39% do salário de contribuição, ele é destinado a um instituto que faz a gestão desse dinheiro por meio do seu comitê de investimentos, que aplica esse dinheiro para que ele renda e atinja a chamada meta atuarial, né, que é, assim, em resumo, garantir que o dinheiro de hoje vá pagar no futuro, vai pagar ao longo da vida do aposentado, do pensionista e de quem contribui hoje. Então, essa é a nossa principal responsabilidade, garantir esse recurso, esse fundo que hoje representa, em números arredondados, 275 milhões de reais. Então, esse dinheiro todo ele está sob responsabilidade do Instituto de Previdência Municipal de Limeira e do seu Conselho de Administração, do seu Comitê de Investimentos, do seu Conselho Fiscal, sob todo tipo de fiscalização, desde o controle social da sociedade, do controle dessa casa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, até o Ministério da Previdência Social. Eu vou pedir para o seu Vivaldo, que é o nosso diretor da superintendência, para falar do orçamento, né, para expor os números para 2016. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Seja bem-vindo, seu Nivaldo. Vivaldo. Vale. Boa tarde. Primeiramente, queria cumprimentar os nobres vereadores, os secretários, pessoal presente
e após as brilhantes palavras do Bruno, que hoje é o nosso superintendente, eu gostaria de dar só uma ilustração sobre o orçamento, que é o que nós estamos falando. Esse orçamento ele é planejado para que a gente consiga, que o Instituto consiga, adequar o seu pagamento dos aposentados e pensionistas. Hoje, nós estamos com 1.175 beneficiários do Instituto e nós temos 5.850 funcionários efetivos que, num futuro que a gente não percebe muito, mas que passa muito rápido, né? Daqui 25, 30 anos, todo esse pessoal vão ser dependentes do Instituto de Previdência. E nós temos que fazer uma boa gestão de toda essa arrecadação que o Bruno comentou, que são as alíquotas, a contribuição dos servidores, a contribuição patronal e a contribuição que nós temos da gestão econômica, a aplicação do dinheiro que hoje o Instituto mantém. Então, isso é tudo programado. Nós temos uma programação de investimentos anual e vocês, inclusive, é notório e comenta-se muito em jornal, em televisão, sobre todas essas aplicações financeiras que ocorrem, que acontece algum problema, e o Instituto precisa tomar muito cuidado para que não faça e não aconteça alguma coisa que vá abalar o patrimônio dos servidores. Então, todo ano, o Instituto é obrigatório, por lei, a fazer um cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial, ele é são dados estatísticos que programa-se para 25, 30 anos, para ver qual é o déficit orçamentário que nós vamos ter para poder bancar essas aposentadorias até daqui 25, 30 anos. Então, esse é o objetivo do Instituto, a gestão do Instituto, para que a gente possa amparar todos os funcionários efetivos após os benefícios que ele vai obter quando parar de trabalhar, os seus dependentes. Nós temos que manter a pensão dos familiares, dos dependentes, dos filhos menores, filhos inválidos. Então, a gestão previdenciária é essa a importância dela. E para o ano de 2016, nós fomos bastante privilegiados pela Secretaria Orçamentária, que não manifestou nenhum corte no nosso orçamento, porque isso é tudo programado para que a gente mantenha o benefício do próprio servidor público. Nós vamos ter uma parcela de pagamento de todas as aposentadorias e pensões. O Instituto tem a intenção de adquirir uma sede própria, e isso consta no orçamento para 2016, para poder melhor atender os nossos beneficiários, os nossos aposentados. O Instituto, na gestão do Bruno, está fazendo toda a eficácia aí para ver se a gente consegue fazer um concurso público para admitir servidores efetivos para o Instituto, para a gente ter como futuramente administrar todas essas aposentadorias, que todo ano ela aumenta em 150 aproximadamente funcionários que se aposentam, né? Então, nós precisamos ter adequação para todo isso, esse trabalho. E o pagamento das despesas do próprio Instituto, e ainda nós vamos ter uma reserva de contingência que para despesas que ainda nós vamos ter para conseguir ter rendimento e ter
uma sobra de caixa para manter essas aposentadorias. Enfim, mais ou menos é esse o perfil do Instituto de Previdência hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e, se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para dar alguma informação. Seu Vivaldo, nós agradecemos também. Eu gostaria, o senhor disse o número aí, são 150 funcionários aproximadamente ao ano? Ou essa projeção, ela aumenta? Olha, eu sei que vem uma leva agora bem grande, porque... olha, depende dos acontecimentos, né? Graças a Deus a gente não está tendo muita aposentadoria com problema de invalidez, de saúde, dos próprios funcionários. Essa estatística é tirada do cálculo atuarial, que a gente já sabe aproximadamente quando os funcionários cumprem o seu tempo de contribuição e a sua idade. Então, normalmente, todo ano é uns 120 a 150 funcionários que são aposentados. E eles, dessa forma, abrem novos cargos, porque para os novos funcionários concursados que a prefeitura precisa, né? Obrigada. Farid? Tem. Normalmente a gente tem... você vê que nós temos 344 pensionistas no Instituto. 344 pensionistas quer dizer que 344 funcionários já faleceram. Mas é um número pequeno ainda para uma cidade do nosso tamanho, né? Não é um número tão expressivo, mas a tendência é ele caminhar e aumentando na sequência do passar dos anos, né? Eu acho que o Bruno gostaria de se manifestar, Bruno. Só para complementar a informação sobre o número de aposentadorias e pensões, eu tenho aqui dos 3 últimos anos. No ano de 2013 foram 68 aposentadorias, 22 pensões. No ano de 2014, 84 aposentadorias e 24 pensões. E no ano de 2015, até o momento, 57 aposentadorias e 20 pensões. Esses são os números dos 3 últimos anos. E só para complementar também uma informação do seu Vivaldo com relação ao concurso público. A comissão de concurso já foi publicada há cerca de 20 dias no Diário Oficial, e esse concurso deve ser publicado, acredito que nos próximos 15 ou 20 dias no máximo. São 11 vagas que serão abertas para profissionais no Instituto. Obrigada, Bruno. Algum vereador? Jorge? Quero agradecer ao Vivaldo pela explanação, ao Bruno. Na verdade, não tem nenhuma pergunta, só quero mencionar e dizer que o Bruno, quando usou essa casa como vereador, aqui esteve com muita honradez, com caráter, dignidade, e representou realmente a cidade de Limeira com muita lucidez, com muita objetividade, com projetos importantes, com leis importantes, e que não consigo falar para o Bruno e não falar vereador Bruno. Tamanha o brilhantismo da sua atuação no pequeno momento que teve aqui na Câmara. Obrigado, obrigado. Por isso que ele foi uma pessoa muito bem-vinda como superintendente do Instituto. Muito bem. Eu pergunto se há alguma pergunta, mais algum questionamento a ser feito. Então, eu agradeço a presença do seu Vivaldo, do Bruno, e peço a suspensão dos trabalhos para que a gente possa, logo após, assinar as atas. Muito obrigado. Então, eu convido agora a Ana, o Bruno e seu Vivaldo para que possam assinar a ata.
Mas ele é chorão, esse Farid. Bruno, eu peço para que você assine as atas, para que a gente possa documentar. Então, eu agradeço a todos, aos vereadores da comissão, que estiveram presentes o tempo todo, à imprensa, a todos os secretários e secretárias, e aos funcionários dessa casa, que sempre nos dão muito apoio, tanto da parte jurídica, multimeio, da Copa, estão sempre presentes e nos apoiando em tudo que nós realizamos aqui nessa casa. Joel, muito obrigada por ficar presente com a gente o tempo todo. Obrigada.